Eu sou Eliane Bittencourt, presidente da Amparo, Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas de Pelotas, e mãe do Márcio, de 15 anos, que é autista. As pessoas têm me perguntado, as mães têm me perguntado, o que eu penso sobre o decreto 10.502 de 1º de outubro, né, esse decreto do governo federal, que trata, entre outras coisas, dessa questão de opção dos pais por uma escola de ensino regular ou por uma escola de ensino especial para os seus filhos com deficiência. Eu li, reli, analisei com olhos de mãe e com olhos de profissional que sempre lutou pela inclusão e continua lutando. E eu digo não a esse decreto. E eu explico por quê. Eu nasci em 1967, entrei para a escola em 75, e na minha sala de aula eu não tive nenhum colega com deficiência. Meu filho Ellison nasceu em 1994, entrou para a escola em 2000, no pré-escolar, e na sala de aula dele também não teve nenhum colega com deficiência. Meu filho Márcio nasceu em 2005, entrou para o pré-escolar em 2010, e o Márcio era o colega com deficiência da sala dele. E ele sempre foi acolhido pelos colegas. E os professores dele sempre mostraram que ele fazia parte daquele espaço, que ele fazia parte daquela sala de aula. Meu filho nunca foi excluído na escola. Mas a inclusão, ela não é só de flores. E eu tive que lutar muito. E continuo lutando. Por professor auxiliar, por currículo adaptado, por planejamento individualizado. Não só para o Márcio, mas, como presidente de uma associação, por todas as crianças que precisam desse suporte para que eles tenham sucesso no processo de ensino-aprendizagem deles. A escola, nós temos a escola, né, como uma conquista, que levou anos para a gente conseguir. Que nossos filhos fossem, que as matrículas dos nossos filhos fossem aceitas, que nossos filhos fossem incluídos nessa escola de ensino regular, nessa escola comum. E é por ela que nós temos que continuar lutando. Pelo menos eu penso assim. Porque nós temos que ter muito cuidado. Porque ao invés de investir em educação inclusiva, o governo alega que o aluno não está sendo beneficiado com essa inclusão. Mas ele também não faz por onde isso aconteça. Ele também não investe na educação inclusiva. E criar esse decreto é uma prova disso. Porque na realidade já existem leis garantindo isso. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93/94/96, ela já garante para nós pais essa opção, gente. Está escrito lá na LDB que o aluno com deficiência, que pelas suas condições específicas não conseguir integrar uma escola de ensino regular, o pai pode sim fazer opção por uma escola especial. O problema é que no Brasil as leis não são cumpridas. Vocês sabiam que tem 24 leis no nosso país que tratam de educação inclusiva? E que uma diz o que a outra diz, e assim vai sucessivamente? Porque as pessoas não conhecem as leis, porque os governantes não conhecem as leis e porque os governantes não cumprem as leis. E aí nós temos 24 leis que falam de educação inclusiva e nós não temos uma educação inclusiva de qualidade. Esse decreto, ele chegou para traçar uma desunião, na minha opinião. A discussão, ao invés de ser levada para a questão da qualidade, ao invés de nós estarmos discutindo o que precisa de fato acontecer para que aconteça a inclusão, nós estamos hoje numa briga. Pessoas que defendem o ensino regular, que
que dizem que é inclusão, pessoas que defendem a escola especial, que muitos dizem que não é inclusão, né? E realmente não é, a inclusão é o todo, né? Todos estarem envolvidos no mesmo processo. O que acontece? Nós estamos brigando, nós que defendemos a inclusão, que defendemos a causa das deficiências, nós estamos brigando entre nós. Vocês perceberam isso? A e B defendem a escola regular, C e D defendem a escola especial, quando na verdade o que nós devíamos estar fazendo? Estar unidos em prol da educação inclusiva. E não estamos. A escola especial, ela é importante também, pessoal. Aqui em Pelotas mesmo nós temos a PAI, nós temos Serenep, nós temos Alfredo Dube, nós temos o Luiz Braille e nós temos agora o Centro de Autismo, que não são escolas regulares, que são escolas especiais, né? Que atendem alunos da escola regular e que atendem alunos também que não estão incluídos, né, no ensino regular, mas que também são importantes no processo de aprendizagem dos nossos filhos com deficiência. Então a briga não tem que ser por uma ou por outra. A briga tem que ser pelas duas e por uma inclusão de qualidade. O meu medo com esse decreto, e quando as mães me perguntam o que eu penso, o meu medo com esse decreto é o que está escrito nas entrelinhas. Eu tenho medo que a gente retorne, que a gente tenha um retrocesso para um tempo em que os nossos filhos não eram aceitos no ensino regular, nas escolas comuns. Um tempo em que as matrículas eram negadas para eles. Apesar de já existir uma lei. Vocês sabiam que já existia uma lei desde 1989 que previa punição através de prisão e multa para quem negasse matrícula para deficientes? Pois é, essa lei existe desde 89. Era cumprida? Não, nunca foi. Eu fui diretora do Brum Azeredo de 2000 a 2009. Tá? A minha escola, ela era conhecida como referência em inclusão em Pelotas, neste período de 2000 a 2009. Por quê? Porque ela tinha equipamentos diferenciados das outras escolas? Não. Porque ela tinha professores capacitados, com formação, com mestrado, com doutorado em educação especial? Não. Porque ela aceitava matrícula de crianças com deficiência. O que acontecia, e eu tenho medo que volte a acontecer? Quando um pai chegava numa escola querendo matrícula para o seu filho com deficiência, muitas escolas diziam o seguinte: pai, nós não temos condições, nós não temos professores capacitados, nós não conseguimos incluir o seu filho e dar a ele o direito que ele tem de qualidade na educação dele. Nós não temos essa capacitação toda. Mas tem uma escola que tem, o Brum Azeredo, lá no Fragata. Aí esse pai ia, independente do bairro que ele morava, ele ia lá no Fragata, lá no Brum Azeredo, fazer a matrícula do seu filho com deficiência. Porque a nossa escola aceitava essa matrícula. Nenhum secretário da escola precisava levantar do seu lugar e ir lá na minha sala perguntar se podia efetivar a matrícula da criança com deficiência. Sabe por quê? Porque a orientação que eles recebiam era de fazer a matrícula para todas as crianças. E depois nós viríamos como fazer. Eu contava com um grupo de professores e funcionários que se propunham a fazer isso. Estudavam, trabalhavam,
em função da inclusão. Esse era o diferencial do Brum. Aceitar a matrícula e ter um grupo, uma equipe de professores, uma equipe de profissionais, uma equipe na equipe diretiva, né, que abraçava a causa inclusiva, enquanto muitas escolas não abraçavam. Esse é o meu medo que aconteça de novo. O que aconteceu num determinado ponto, e ainda bem que em 2008 veio a lei que punia, né, nova lei, né, porque já tinha isso desde 89, que punia os diretores que não aceitassem alunos com deficiência, matrícula de alunos com deficiência. O que começou a acontecer antes disso? Nós já não tínhamos mais vaga. Porque como nós aceitávamos todos os alunos com deficiência, não tinha vaga suficiente. E aí, muitos alunos com deficiência ficavam sem escola, porque a nossa não tinha mais vaga, e algumas outras escolas que também aceitavam, na época, não tinham mais vaga, e as escolas que não aceitavam, continuavam não aceitando. E isso pode voltar a acontecer. E aí tem pessoas que defendem esse decreto, tá? Profissionais que defendem esse decreto, que dizem que a inclusão não vai acabar, que é garantia da Constituição Federal. Inclusão não acaba. Só que quantas garantias, quantas coisas tem na Constituição Federal que são lei e não são garantidas? A Constituição Federal do artigo, que aliás vai fazer aniversário, né, agora 5 de outubro, a Constituição Federal tem do artigo 205 ao 214, ela fala sobre educação. No 205, ela garante educação para todos. Esse é o artigo mais conhecido. No 206, ela garante a valorização do professor. Plano de carreira, piso salarial. Estão entendendo? No artigo 208, ela fala sobre educação infantil. E aí ela garante creches, escola para crianças de 0 a 6 anos. Quantas crianças ficaram sem creche? Quantas mães não conseguiram trabalho porque não conseguiram creches para os filhos? Nessa faixa etária, de 0 a 6 anos. Aonde estão as garantias da Constituição? Quem me garante, então, que a Constituição vai garantir a inclusão se um decreto como esse for aprovado? Um decreto, para mim, sem fundamento nenhum, porque isso já está garantido na LDB. Eu não quero retrocesso, pessoal. Para mim, esse decreto é retrocesso. Eu quero que o meu filho continue tendo a garantia de estudar numa escola regular. Eu quero que ele continue tendo a garantia de aprender com a convivência. Eu quero que os colegas dele continuem tendo o privilégio de conviver com a diferença. Eu não tive esse privilégio. O meu filho, que tem 25 anos hoje, também não teve esse privilégio. A nossa geração custa tanto a entender a questão da inclusão porque não teve essa experiência que os coleguinhas do Márcio hoje estão tendo. Os colegas do Márcio vão ser adultos que vão entender o que é a diferença, que vão aceitar, que vão respeitar a diferença, porque faz parte da vivência deles, faz parte da história deles conviver com colegas com deficiência. E é por isso que nós temos que lutar. Nós não temos que brigar. Nós não temos, nós, pais de crianças com deficiência, profissionais de crianças com deficiência, nós não temos que brigar disputando espaço e opinião do que é mais importante, se é ensino regular ou se é educação especial, se é escola especial. Nós temos que nos unir para que a gente tenha
essas duas opções com qualidade, com fiscalização e com qualidade. É por isso que eu luto. A inclusão é isso. Opções com qualidades para que o meu filho tenha uma evolução pedagógica, porque nós estamos falando de educação. Então, mais uma vez, não ao decreto 10.502.